Pra mim é um bom começo. Se vier com som... Se você clicou nesse vídeo, você já deve ter gostado ou pelo menos assistido The Walking Dead em algum momento da sua vida. E eu queria te fazer uma pergunta e quero que você responda honestamente. Você sabia que a série acabou ano passado? Sabia, e até hoje eu não vi o final de The Walking Dead. Eu não sei qual é o final de The Walking Dead, eu não sei. Eu só fiquei sabendo esse ano. A série que costumava ser minha favorita acabou sendo reduzida àquela série que passava no background da minha vida enquanto eu fazia minhas coisas de... Ah, mano, nem isso. Porque os episódios passavam, tipo, 11 da noite, de um domingo. Ah, eu falei, não. Ficou ruim, não vou mais. Minha mãe ainda assistiu umas 2 temporadas, assim. Idiota. E acredito que foi assim pra muita gente. Difícil pensar que em 2014 ela carregava o título de fenômeno da TV mundial. O primeiro episódio da 5ª temporada teve 22 milhões de espectadores. E 8 anos depois, o último episódio teve impressionantes 2 milhões de espectadores. Meu Deus, que... Nossa senhora, mas o declínio veio com força. Esse é o triste resultado de uma série repleta de péssimas decisões e que durou muito mais do que deveria. De verdade, acho que deveria ter acabado nas 8ª. Sem as decisões... E ainda tirando a 6ª. Descartando a 6ª, fazendo outra coisa na 6ª temporada. Tirando sua história e matando sua reputação. Meu Deus do céu. Moça, pra que tanta agressividade também? Não precisava. Hoje veremos o que deu errado. Ô, moço, tem muita informação. Se você esbarrar nisso aqui, você pega um tétano que é 15 anos pra curar, viu? The Walking Dead. Porque assim como o Império Romano, mais impressionante que sua ascensão, só a sua queda. Porque precisa de muito esforço pra cair tanto assim. Precisa mesmo. Ascension WoW is a free-to-play World of Warcraft private server where you create your own Alguém custom ainda class. joga o World of Mix and match. Nossa, esse meu inglês foi pra puta que pariu, né? Eu não vou nem falar. Rápida observação, eu tô falando da série e apenas dela. Eu não vou falar de spin-off, não vou falar dos jogos. Esse The Walking Dead é muito bom. Que tem a história... Eu vi o lançamento dele, nossa, eu lembro de tudo. Nossa, nossa, esse ano eu fui feliz. Própria. E os gibis eu vou citar, mas apenas como comparação com o material original. Porque a série não é uma adaptação tão fiel assim. Ela tem os mesmos personagens e as mesmas histórias, mas a execução é bem diferente. Eu gosto mais do gibi. Eu acho que ele foi bom Não li, né? do começo até quase o fim. Porque assim como a série, o final dele também foi bem zoadinho. Mas por motivos completamente diferentes. Eu vou explicar depois. Vou tentar ser o mais linear possível nesse vídeo. E para isso... Boa sorte. Boa sorte, precisamos começar bem no começo. Na verdade, antes do começo. Eu sou uma boa pessoa pra falar sobre isso, porque eu acompanhei a série logo na 2ª temporada. E eu era fã. Na verdade, não só da série. Eu era muito fã de... Eu cheguei na 4ª temporada, junto com a minha mãe. Zumbis na infância. Eu era uma criança esquisita. E na minha opinião, ela só cresceu tanto e tão rápido porque o momento que a cultura pop vivia quando ela estreou era o melhor momento possível. Talvez Pra zumbi, sim. Vocês não saibam ou não se lembrem, mas os anos 2000 foram a era de ouro dos zumbis. Arrisco dizer que zumbis são pros anos 2000 o que a Marvel foi pros 2010. Uma moda que teve início por volta de 2002 com o sucesso do 28 Days Later e infestou todas as mídias possíveis. Os filmes eram um sucesso em bilheteria. Jogos sobre... o Zumbilândia não é uma comédia, né? Sobre eles foram um dos maiores sucessos Dead Rising. Bom. Da época. Tanto que até jogos que não eram de zumbis tinham um modo zumbi. Eles apareceram nos animes, nos desenhos, na música, e até a Marvel e a DC se renderam à moda. No entanto, ainda faltava uma Copa tudo por dinheiro! Veja só o que o capitalismo é capaz de fazer. Série dedicada aos mortos-vivos. E em 2010, a moda dava seus primeiros sinais de cansaço. Até porque eles não são criaturas que dão espaço para interpretar de muitas maneiras diferentes. Então parecia que... mas depois veio o filme lá, o Guerra Mundial Z, que Deus nos acuda, né? Se aquela merda acontecer. As ideias estavam se esgotando. Os gêneros das obras também sempre se prendiam em terror, comédia ou ação. Aí esse aqui, chega outra no negócio. série que apresentava uma versão do apocalipse ainda não explorada a fundo, que era o drama.
A tragédia. A primeira cena da série era uma criança zumbi e o protagonista tendo que matar. Oh, parece muito que A essa... primeira cena da série era uma Que o cabelo dessa criança aqui, ó. Passaram ela no salão e descoloriram o cabelo dela. Porque não é possível que seja tão loiro assim. Tão loiro, muito loiro. Parece aquelas Karen. criança zumbi e o protagonista tendo que matá-la. Pra mim, a maior atuação foi dessa menina. Dane-se. Triste, algo que não se via em outras obras. A ideia era mostrar como pessoas reais reagiam ao apocalipse zumbi real. Não era sobre uma grande conspiração do governo, mas sim sobre um xerife em busca de segurança para sua família. O foco não era matar os zumbis, mas sim como os personagens lidavam com as situações provocadas pelos zumbis. Eles lidavam com a perda, constante insegurança, dilemas morais, tudo enquanto procuravam maneiras realistas de se proteger. Essa ser uma ideia inovadora para época só prova o quanto o gibi já era à frente do seu tempo, tendo criado essa visão em 2003. Essa nova narrativa, esse novo olhar apresentado ao mundo, deu novo fôlego para a moda, que recuperou suas forças. Agora o tema favorito era o apocalipse zumbi melancólico, sendo The Last of Us o maior exemplo dessa visão. Por isso sinto que foi o Top 2 jogo da minha vida. melhor momento possível, abordando um tema que as pessoas ainda gostavam muito, mas que estavam começando a enjoar justamente por tudo parecer igual, e dando uma visão completamente nova num formato A pizzaria me mandou um zap. Pizza de graça não quer dar. ainda inexplorado, um seriado. O problema era quem estava produzindo esse formato. Ou O criador do Ou como vender Era a sua quem alma, estava será? produzindo esse formato. Ou como vender sua alma em 7 dias. O criador do gibi é Robert Kirkman, mas o criador da série é Frank Darabont. Pra quem não conhece, ele é o diretor dos filmes Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. Currículo Nossa, currículo bom dele, tá? magrinho, né? Ele era um fã da história em quadrinhos e tinha um sonho de trazê-la pra televisão. Em 2005, tentou produzir pelo NBC. canal NBC, mas a ideia foi recusada. Depois tentou pela HBO, mas a ideia também foi rejeitada, porque acharam a história muito violenta. Estamos falando da mesma criadora A mesma que fez The Last of Us de agora. Game of Thrones. É, então. As pessoas mudam, né? Por fim, ele foi até o canal AMC, que aceitou a ideia quase de primeira. E spoiler, esse é o motivo para a série ter dado errado no futuro. A AMC é uma péssima produtora. O próprio diabo encarnado com 2 cifrões nos olhos. Ela não vê problema em sacrificar a qualidade dos seus programas em troca de poucos milhões a mais, fazendo de tudo para economizar e lucrar. Suas melhores séries, Breaking Bad Capitalismo. e Mad Men, só escaparam disso porque elas não eram produzidas pela AMC. Só passavam no canal. Breaking Bad era produzida pela Sony e Mad Men Eu achei que ele ia atacar um. e lucrar. peraí. Suas melhores séries eram produzidas pela AMC. Só passavam no canal. Breaking Bad era produzida Achei que ele ia meter um... é produzida pela Record. Breaking Bad, a química do mal. É a mesma emissora que passa... sei lá o que do Davi, 10 mandamentos. Sony Bem legal. e Mad Men pela Lionsgate. The Walking Dead infelizmente não teve a mesma sorte e era produzida pela própria AMC. Os problemas disso não viriam a aparecer na primeira temporada. O canal pediu 6 episódios e deu um bom orçamento para cada um deles. Pô, Não era no nível HBO, que 3,4 podia oferecer milhões, até bastante. o dobro do orçamento, mas considerando que a chance de dar errado era bem grande, 3 milhões parecia um ótimo valor. Sim, e... que pasta Em todo seriado existe um show que Como é que parecia é? um ótimo valor. Que pasta terrível. Em todo seriado existe um showrunner, que é a pessoa de maior ranking na produção e tem todo o controle criativo sobre a série. O showrunner aqui era o próprio Darabont. Sendo um fã da obra original e com conhecimento do que estava sendo adaptado, ele era a melhor pessoa no mundo para essa função. Isso é bem refletido na primeira temporada, que foi aclamada pelo público e pela crítica logo na estreia. Por ter apenas 6 episódios, ela é a temporada com o melhor ritmo entre todas da série. Muita coisa acontece muito rápido, sem enrolação e, acima de tudo, bem escrito. Ela faz um ótimo trabalho em introduzir a história e o mundo que eles vivem, estabelecendo as regras básicas de sobrevivência que eles seguiriam até o fim da série, definindo as características. Isso aqui, pra quem nunca assistiu... Peraí. Isso. Deixa eu ver se eu voltando por aqui dá. Isso aqui, pra quem não assistiu, eles pegaram um corpo de um zumbi, abriram, colocaram um saco de lixo em cima do corpo e aqui tudo, esse molhado todo, é sangue, tripa, tudo de zumbi. Amaches.
Bem gostoso. Praia, pra enganar o cheiro. Definindo as características e a maneira como os zumbis agiam, e apresentando os personagens e as diferentes dinâmicas entre eles. Embora não seja a melhor das temporadas, pela história ainda estar no início, eu a considero muito boa e bem sólida. O sucesso e boa experiência durante a produção levou o Darabont a dizer que ele amava trabalhar com a AMC. Eita, uma mulher bonita apontando uma arma. Eu me recuso. Minha opinião não viria a durar muito tempo, porque no ano seguinte os problemas iniciaram. Visto o Eu e minha sucesso boca grande. argentino, a AMC pediu uma temporada mais longa, com 3 episódios. Porém, o orçamento de cada episódio seria reduzido em 20%. O esperado Quem faz uma série de sucesso quer mais episódio com menos orçamento? era que o orçamento aumentasse com o sucesso e não o contrário. Isso causou a demissão de vários membros da equipe que foram substituídos por freelancers. Além disso, Nossa, que burrice. o elenco era maior, então ficou difícil produzir tudo como Darabont queria, com apenas aquele orçamento disponível. E após 1 mês de produção, ele pediu demissão. E Glenn Ele falou assim, se essa bomba vai explodir, não vai ser no meu colo. Mazara, um dos produtores, assumiu como showrunner. Quem você prefere? A AMC? Só olha. Darabont, curte e se inscreve. Pra comprovar de uma vez que a AMC é o diabo na Terra, eles passaram a fingir que a série The Walking Dead não dava lucro e estava tendo prejuízos a cada temporada. Por que eles fariam isso? Porque assim eles não precisavam pagar royalties por Darabont. Ele não recebeu nenhum centavo deles até 2021, quando chegaram no acordo judicial e a AMC teve que pagar 200 milhões de dólares. Mas esse homem nunca mais vai ter problema com dinheiro. Nunca mais. A ele e a sua empresa. Deixa lá rendendo. Ó, deixou os 200 milhões lá rendendo no fixo. Por 1 mês. Ganha. Nossa, ele tá bonzão demais. É melhor. A segunda temporada, então, teve mais episódios, orçamento menor e uma mudança repentina de showrunner, resultando numa temporada mais fraca que a primeira. Apesar de ter alguns dos melhores momentos do programa, principalmente com o Shane, que carrega a temporada nas costas, ela é entediante, com menos coisas acontecendo, menos ação e episódios fillers. Muito. Em defesa da série, o arco da Fazenda é o pior dos gibis. Mas adaptar 4 volumes da HQ em 13 episódios é burrice. A primeira temporada são 8 volumes em 6 episódios. Olha a diferença. A história ficou estendida e diluída, não se moveu tão rápido quanto deveria, e por isso passou a sensação de que vários episódios eram inúteis. Esse é um problema que The Walking Dead iria sofrer até seus últimos suspiros. Tinha muito episódio. As temporadas seguintes tinham 16 episódios cada, com as 2 últimas tendo 22 e 24. Isso machucou a série. Uma história que podia ser sólida se fosse contada em 10 episódios, assim como Game of Thrones, era forçada a ser diluída em 16, porque assim dava mais dinheiro pra AMC. Afinal, mais episódios, mais espectadores. Dias de glória. Mas nem alguns episódios. Nossa, a terceira temporada é muito boa. Ai, nunca assisti The Walking Dead, assisti a terceira. E lentos eram o suficiente para diminuir Você vai perder alguns arcos, mas vale a pena. Popularidade. A parte boa ofuscava muito a parte ruim. E na terceira temporada, a série atingiu seu ápice no quesito história. E o motivo tinha nome e sobrenome: Governador. Dessa vez eles tinham um vilão de melhor vilão. Verdade, um rosto inimigo, um antagonista racional que representava uma grande ameaça aos heróis. O sentimento que eu tenho é que eles aprenderam a fazer a série, combinando a ação e o ritmo acelerado da primeira temporada com o desenvolvimento de personagens da segunda. Pra mim e muitos outros, a terceira é a melhor temporada do programa. Eu só não consegui encontrar informação de se o orçamento voltou ao normal. Eu sei que ele viria a voltar. Opa! Ô moço, você colocar um negócio que popa sem um tempo legal pra ler, fica um pouco difícil pra nós aqui, que é lento. Nota do diretor. Também não achei. Do editor, desculpa. Ia voltar, só não sei quando. Mas enfim, aqui a gente viu o quão boa a série podia ser. E nisso ela teve uma explosão em popularidade. Scott, depois desse sucesso, explosão em popularidade.
Histórias alternadas. Depois desse sucesso, houve outra mudança de showrunner, com o Mazara pedindo demissão devido a diferenças criativas com a AMC. Nisso, Scott Gimple, um dos produtores, assumiu como novo showrunner. E ele era uma pessoa bem dedicada a estragar a série. A primeira metade da quarta temporada é muito boa e encerra o arco do governador. O abrigo deles na prisão é destruído e durante a fuga, os personagens se separam. Nisso eles ficam divididos e tentam se encontrar. Ele tá todo acabado, Rick. Isso é inédito na série porque até então quase sempre todo mundo estava junto. Agora temos várias histórias de vários personagens diferentes acontecendo simultaneamente. Algo comum em séries, Game of Thrones, que é da mesma época, era assim, com cada episódio mostrando um pouco de cada história personagem, fazendo com que tudo progredisse junto e igualmente. Já no formato de Scott Gimple para The Walking Dead, as histórias eram divididas por episódio, tendo episódios inteiros dedicados a cada uma delas, porém Nossa, alternando entre as histórias. Eu não lembrava disso. E contando de forma não linear. Ficou confuso? Bem-vindo ao clube. Pra explicar direito, só ilustrando. O 9º episódio é sobre o Rick, Carl e Michonne. Nenhum outro personagem principal aparece além dos 3. Já o 10º é sobre o Daryl e a Beth. Aí no 11º voltamos para a história do Rick, continuando ela exatamente de onde tinha parado no 9º episódio. Nossa, e o eu não lembrava que era assim, não. 12º volta para Daryl e Beth. O 13º já é dividido entre a história do Daryl e Beth e a do grupo da Maggie. E para fechar, o 14º é sobre a Carol. Só no episódio 15 a gente vê a continuação da história do Rick. 4 episódios depois. 4 é um mês inteiro. Isso prejudicava e desacelerava o enredo da série, deixando os espectadores frustrados. Porque a história principal é a do Rick. É o que o Rick tá fazendo. Os fãs estavam envolvidos nessa história, mas com esse formato perdiam todo o momento. Agora precisavam esperar semanas pra saber o que acontecia. Não que as outras histórias sejam ruins, elas só deveriam ser contadas ao mesmo tempo que a principal. Sabe, igual uma série, durante a Sabe, igual aquilo que você deveria fazer e você não faz? quarta temporada, essa estrutura não incomodou tanto, porque era uma novidade. Os episódios até que eram bons, e no final, todas as histórias se ligaram, meio que fazendo valer a pena. E parecia que esse formato só ia ser usado naquele momento, o que não foi o caso. Essa estrutura viria a ser repetida várias outras vezes, causando danos permanentes e irreversíveis à popularidade da série. Mas isso só aconteceria depois, porque na 5ª temporada, The Walking Dead atingiu seu ápice em popularidade, tomando o tão aguardado posto de série mais assistida no mundo. E com méritos, porque apesar dos problemas, ela sempre conseguia se recuperar. Até que veio a 6ª temporada. Putz. Foi aí que eu parei, porque ficou horrível, eu não conseguia mais me envolver. Aí eu falei, vou desistir. Mas minha mãe não gosta de desistir de série, ela quer ver o que vai acontecer. Aí minha mãe continuou se torturando, mas eu parei. É meio complicado. Será o início do fim? O nosso silêncio me diz que sim. Complicado explicar o que aconteceu, porque eu não acho ela uma temporada ruim. Só é viciada em errar. As histórias alternadas estavam Ah, não é ruim, ela só erra sempre. acontecendo novamente. E foi essa temporada que deixou claro o quanto essa estrutura prejudicava a série. Tudo estava arrastado e tinha algumas histórias que não eram nem um pouco interessantes, forçando com que os episódios bons de verdade acontecessem uma vez por mês. E nessa altura já dava pra perceber que o Scott Gimple e seus capangas queriam de todas as maneiras chocar a audiência, na tentativa de aumentar o hype nas redes sociais, criando cenas e momentos desnecessários, mas que causariam e deixariam todo mundo chocado. Eu não lembrava disso, não. Era broma, ele está vivo. Começou devagar, calminho, lá na 5ª temporada, sem ser nada muito na cara, até que no 3º episódio tivemos a coisa mais cretina que a série já fez. Até esse momento. A série era conhecida por seguir o padrão Game of Então... Tá, Thrones. pera. Ninguém está Não foi nessa então que eu parei. seguro. Onde personagens importantes podiam morrer a qualquer momento. Com exceção de alguns. Alguns personagens pareciam estar bem protegidos pelo roteiro. Então as mortes passaram a ser reservadas para os novos personagens, dando a Salada de impressão fruta. de que eles eram criados só para serem mortos e Mas é isso mesmo. chocar a audiência. E para uma série que já durava 6 anos, meio que
nada chocava mais. Mas em vez de compensarem isso com um bom roteiro, eles decidiram compensar com um choque ainda maior que mataram um personagem secundário. Mataram o principal. Um dos favoritos, na verdade. A maldita cena da lixeira, em que Glenn e Nicholas são cercados por vários zumbis. Nossa, esse dia E após o Nicholas atirar em si mesmo, ele cai, derrubando o Glenn e fazendo com que ele fosse devorado vivo pela Horda. Quando isso aconteceu, os fãs ficaram loucos. Eles finalmente conseguiram a comoção social que tanto queriam. Mas não a que esperavam. Na verdade, era uma comoção pra Glenn deveria ter aquele... xingar a série. Os fãs se dividiram em dois grupos. Os que acharam a morte do Glenn péssima, sem sentido, sem motivo e ainda por cima por culpa de outra pessoa. E os que achavam que a morte era falsa, porque o ângulo não mostrava os zumbis devorando, só o sangue jorrando. E o cadáver claramente estava em cima dele. No fim, os dois grupos estavam certos. Foi uma morte horrível e foi uma morte falsa. Os zumbis devoraram o cadáver em cima do Glenn, que deslizou pra debaixo da lixeira. Ele é tudo, tá? O problema é que O as maior. pessoas só descobriram isso 4 episódios depois. Porque alguém inventou de usar histórias alternadas. As pessoas viram seu personagem favorito morrer e ao invés de ficarem sabendo o que aconteceu já na semana seguinte, foram obrigadas a ver 3 episódios que nem ao menos citavam o Glenn. E uma morte falsa de personagem principal ainda por cima, não é algo que se vê em série boa. Isso deu uma impressão negativa, Em série meio boa. que um tom barato pro programa, e as pessoas começaram a perceber que a série meio que tava perdendo seu prestígio. Mas a temporada ainda cometeria outro erro terrível, dessa vez no seu último episódio. Caso Negan. Após muitos Ou como não terminaram episódios uma ouvindo o temporada. nome Negan, Que ódio! Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, que ódio, que ódio. Nossa senhora, esse cara revela o pior do meu, sabendo pior que lado tudo de do errado meu eu. acontecia por obra dele, finalmente o conhecemos nos minutos finais da temporada. Ele então ódio, faz um longo ódio, monólogo, que que é uma ódio. das melhores cenas da série. Essa é uma cena icônica nos gibis. E muitas pessoas, tanto Que ódio. Foda-se que é icônico. Eu não quero esse cara. Eu quero que esse cara vá dizer. leitores quanto espectadores Cara, já ui. sabiam o que aconteceria quando essa cena chegasse. A morte do Glenn. Esse spoiler era conhecido por muitos, ainda mais porque o Glenn meio que tinha morrido no começo da temporada e as pessoas começaram a comparar a morte dele com a morte original. Mas justamente pela morte dele ter sido falsa, que os fãs acharam que outra pessoa seria morta, já que parecia ter mais momentos importantes reservados pro Glenn na história. Não fazia sentido fingir uma morte só pra matar de verdade alguns episódios depois. O que eu quero dizer é que todo mundo tava esperando por isso, até quem já sabia o que acontecia. Eu mesmo tinha lido todos os gibis até aquele momento e tava muito ansioso, porque tudo indicava que iam matar outra pessoa. E os crápulas dos produtores ainda ficaram hypando o episódio, garantindo que um personagem importante ia morrer e que as pessoas ficariam chocadas. E depois de toda a tensão criada na temporada, ter que ver um discurso de 10 minutos com o desgraçado balançando um taco de beisebol como se fosse atacar alguém do nada a qualquer momento, era teste pra cardíaco. E quando Eu finalmente passei atacou, mal esse dia. foi isso que aconteceu. Coitado, o câmera não tinha nem nada a ver com isso. Coitado, sobrou pra ele. Ainda fico surpresa. As pessoas tiveram que esperar. Um ano! Um ano pra saber quem morreu. E um ano pra se frustrar com a merda dessa morte. Um fucking ano! Um ano pra saber quem morreu. E cara, dessa vez não era só expectativa frustrada, dessa vez era traição pura. Tinha uma promessa de algo grande, uma promessa que não foi cumprida. Eu lembro que assisti na estreia e nunca vi o Facebook tão revoltado igual esse dia. E com razão, diga-se de passagem. Na época foi o último episódio que eu assisti. Não só por raiva disso, mas porque já tava saturado pra mim. Eu parei até com o gibi. Esse não foi o momento que a maioria desistiu do programa. Isso aconteceria depois. Mas foi o momento em que muita gente perdeu a confiança. E começou a perceber que era só questão de tempo até dar merda. Deu merda.
Uma ressalva merda. importante. Algumas das reclamações que eu vou citar a partir de agora, eu não vivi na época. Então eu vou mesclar um pouco da minha interpretação pessoal, porque eu assisti a série algumas semanas atrás para poder fazer esse vídeo, com algumas opiniões que eu encontrei na internet. A 7ª Criada por Satanás da Silva. Sim. temporada começa com um episódio Primo da que, Maísa. eu preciso dizer, é muito bom. A gente vê a resolução do mistério, ele matou o Glenn e o Abraham, e o restante serve como uma bela maneira de tornar o Negan no personagem mais assustador da série. Ainda bem que eu não assisti na época, porque eu ia continuar vendo por mais alguns anos. E ia me arrepender muito, porque esse episódio iludiu mais que Mulher Cacheada. Ele foi tão bom que deixou Verdade. o público confiante Juro. Nossa, cada coisa que eu já passei na minha vida. de que a série voltaria aos seus dias de glória. O que infelizmente não aconteceu. A 7ª Eu e a parei no 8ª primeiro. temporada são uma das coisas mais tenebrosas de chatas que eu já assisti na minha vida. 2 temporadas assassinadas pelas narrativas alternadas e história diluída para preencher 32 episódios. São arrastadas, são lentas, são Ah, me bate, mas não faz essas coisas comigo. burras. Assistir isso virou uma tarefa pra mim. E eu tenho certeza que foi assim com muitas pessoas. Porque o programa caiu de 21 milhões de espectadores na estreia da 7ª temporada pra 6 milhões na estreia da 9ª. Esse foi o Caraca, efeito da despencou. Ele fez 7ª assim, e 8ª temporada de The Walking Dead. Quem continuou assistindo provavelmente só o fizeram porque já tinham investido muito tempo pra desistir. Igual um casamento abusivo. A gota d'água pra maioria das pessoas foi na metade da 8ª temporada. Quando Por quê? numa Por quê? tentativa Até aqui eu já não sei desesperada mais. de conseguir alguma comoção do público, decidiram matar o Carl. Totalmente do nada. O personagem nem morre no gibi, ele é um dos poucos que fica vivo até o final. E além de ser uma decisão burra, ela é mal executada. Esse é o Carl. É que o ator, eu acho que ele sentiu que ia dar merda, ele falou, quero sair, o aí tiveram que matar ele. Grimes que a gente tá falando, e você quer me dizer que ele morre com uma mordida de zumbi? Quando ele era criança, ele escapava de coisas muito piores, e agora que ele é adulto, ele perdeu 80 pontos de QI e não consegue nem ganhar de um zumbi na força. É uma morte burra e sem significado. Ele literalmente morre pra nada. Foi um insulto pro personagem e pros seus fãs. Não tem outra explicação a não ser que tentaram fazer isso pra chocar e recuperar os espectadores perdidos. A história da série não se constrói pra isso acontecer, não tem nada que nem remotamente justifique isso ter acontecido. E o ator do Carl nem queria sair da série. A produção Eu achei que era. disse pra ele antes de renovar o contrato que planejavam tê-lo na história por muito tempo, só pra demitir ele um dia antes do seu aniversário. Isso Nossa, que causou uma babaquice. polêmica grande, porque ele se planejou financeiramente contando que ficaria na série por muito tempo, chegando até a comprar uma casa perto do estúdio. Muita sacanagem. Puta merda, enviada por A Deus. temporada marcou o fim da linha pro Scott Gimple, que a essa altura era considerado pelos fãs como sinônimo do fracasso da série, e frequentemente pediam sua demissão. Embora não tenha sido Baixo assinado pra demitir ele, RH. exatamente demitido, ele deixou a série para produzir outras coisas relacionadas à franquia. Sim, franquia. Eu ainda vou chegar lá. A 9ª temporada trouxe Angela Kang, uma das roteiristas mais antigas do programa, Eu acho como a que nova showrunner. E é triste o que aconteceu Eu tenho breve lembrança de ter visto ela em outras obras. porque ela conseguiu melhorar a série. Só que não tinha ninguém pra assistir mais. Assim, não era o mesmo nível que as primeiras temporadas, mas até que era bom. Mas já tinham se passado os 9 anos e alguns anos foram só enrolação e decisões ruins. Todo mundo perdeu o interesse. Pra piorar, o ator do Rick ainda pediu pra sair da série. O seriado estava sem o seu protagonista e sem aquele que seria o seu substituto, Você chega pra assumir o projeto e o protagonista do projeto desiste. o Carl. E agora tinham que se virar sem eles. E o pior é que se viraram, cara. A Angela conduziu muito bem a série. Mas nada que ela fizesse podia recuperar algo do seu saturamento. Tanto da série, quanto do tema zumbi. E já era algo morto. Eu juro que não foi um trocadilho. E gradualmente a audiência foi caindo de 6 milhões para 2 milhões de espectadores. E de novo, uma pena. Porque a Angela fez 3 temporadas boas. Com exceção de 3 problemas. Um para cada temporada.
Acaba, pelo amor O de da Deus. 10ª é o menos grave, e são os episódios feitos durante a Covid. Eles são ruinzinhos, e ainda por cima tem 2 lá que são os piores episódios da série. Mas eu perdoo porque o último episódio desses da Covid é sobre o Negan, e é um dos melhores episódios da série. Os outros 2 problemas já são maiores, e a culpa é inteiramente dela. A AMC. A série dava muito dinheiro pra acabar, então a solução foi imitar a Marvel e fazer uma franquia de universo estendido. Já tentaram isso antes com Fear the Walking Dead e Road Beyond. Esse último, se você não conhece, é um drama adolescente sobre o apocalipse zumbi. Ah, isso parece ser bom. A diferença é que a AMC passou a planejar spin-offs com os personagens principais do programa. E isso causou os outros 2 problemas no período Acaba, eu não Angela quero Kang. mais. O primeiro Assisto, sendo tô na arrependida 9ª já. temporada, no emocionante episódio de despedida do Rick. Ele se Nossa. faz de isca para levar uma horda para longe de Alexandria, mas no caminho é gravemente ferido e começa a ter alucinações com várias pessoas do seu passado. E no final se sacrifica numa ponte para proteger os outros sobreviventes. Uma morte digna de um herói, morrendo para proteger quem ele ama, e um lindo episódio de despedida. E tudo isso que eu falei é estragado no final do episódio, que mostra que mais uma vez fizeram uma morte falsa. Ele está dentro de um helicóptero e sendo levado para bem longe, onde vai participar de um spin-off com a Michonne. E o último problema é o último episódio da Isso série, porque o ator queria sair, hein? que por incrível que pareça, após 12 anos, não é um final. Ele age apenas como um fim de temporada comum, em que os mocinhos enfrentam o vilão da vez, enquanto vários zumbis tentam destruir o seu abrigo. Nenhum personagem tem seu ciclo concluído, suas histórias não têm nenhum encerramento e nada de significativo acontece para justificar que esse é o fim da série. E esse Nossa, sentimento de fiquei triste inconclusão agora. é explicado em seus últimos minutos, quando o Rick aparece de novo pela primeira vez em 4 anos, fazendo um discurso que basicamente é um trailer, quase uma propaganda pros novos spin-offs. Esse final não satisfez ninguém que assistiu a série por todo esse tempo, porque nem é um final. Só ficou feliz quem tava torcendo muito pra acabar logo, pra poder sair dessa tortura e voltar a postar vídeo. Sou eu. Eu tô falando de mim. Eu sei. Ascension WoW is a private server where you forge. E pra encerrar, eu, como fã do gibi, não posso deixar de comparar o quão irônico foi o final da série em relação ao final original. Ambos foram criticados, mas o do gibi foi pelo motivo oposto. Ele começou em 2003 e se encerrou em 2019, mas as pessoas sentiram que, e eu não tô zoando, acabou muito cedo. O último Caraca, galera, calma. volume foi o 193 e se passa 25 anos após o 192. E mostra um Carl adulto com a sua família. Por incrível que pareça, o gibi ainda tinha muita história pra contar. A maioria sobre o Carl, que nesse momento estava se tornando lentamente o protagonista. Os fãs acreditavam que a história podia durar mais 10 anos. O que aconteceu, aparentemente, foi que o Robert Kirkman literalmente se cansou de escrever The Walking Dead e resolveu encerrar a história prematuramente. E digo isso no sentido literal da palavra, porque pegou todo mundo de surpresa. Ele não deu nenhum aviso, só terminou com o gibi do nada. Eu mencionei isso para destacar o quão prejudicial foi matar o Carl, que era o futuro nítido do programa. E para mostrar a diferença que o público trata The Walking Dead quando é bem escrito e tem um bom ritmo. A resposta para onde deu errado pode ser em vários momentos. A morte do Carl, a aparição do Negan, a falsa morte do Glenn, a invenção das histórias alternadas e até o momento em que eles assinaram o contrato com a AMC. Quem diria, então, se né? algum dia alguém te perguntar o que deu errado com The Walking Dead, responda: A é MC. complicado. O canal Matheus 509. Agora nada, a gente tava vendo como... por que The Walking Dead deu errado. Mas agora a gente vai... Eu ia entrar na treta do Digo, mas, mano, eu não sei se eu quero me envolver nisso, não. Porque a gente não viu o começo da treta do Haluka, e eu não quero me torturar vendo tudo de novo, que eu já vi. Então a gente vai jogar agora. Ai. Seu corpo suado e você por cima de mim.
Minha mãe tá ouvindo super, Bruno. Sabia que minha mãe tá ouvindo super? Eu fui no banheiro agora há pouco. Abri o joguinho aqui pra gente jogar. E... ela tá ouvindo super. É jogo de terror? Não! É jogo de investigação. Mano, eu peguei um jogo... eu peguei um joguinho que o aviso do começo dele é assim: se você tiver psicose, esquizofrenia, por favor, não jogue. Senão você vai surtar. Eu fiquei assustada. Eu tô há 2 dias escutando funk carioca e João. Não questione. Não ia questionar você carioca? Ai, ai, ai.